Oiê! Hoje vamos falar com uma empresária que começou cedo e teve que tomar decisões importantes, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Ela é social media e trabalha com paixão. Vamos saber um pouco mais sobre ela? Oi, Ana Beatriz, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Me conta o que levou você a ser social media hoje. Tá, então vamos lá. No início eu trabalhava com moda, eu trabalho desde novinha, eu trabalho desde os meus 17 anos. E lá eu já comecei a criar uma paixão, assim, com comunicação, sobre conceito, sobre identidade, sobre comunicar isso nas redes sociais. E aí eu já me meti um pouco, assim, nas redes sociais. E foi depois que eu parei de trabalhar com moda, porque o mercado aqui em Santa Catarina não é muito bom, principalmente em Florianópolis. Aí eu decidi ir para as áreas das mídias. E me surgiu a oportunidade de trabalhar numa das marcas que eu já trabalhava, só que como social media ao invés de estilista. E ali eu comecei, só que eu via que eu queria ter mais liberdade, eu queria poder eu mesma atender os meus clientes, conhecer melhor. E aí eu comecei a pegar alguns clientes sozinha e com o meu namorado também, que ele já é gestor de tráfego. Então ele me deu esse baita incentivo de começar. Aí comecei a fazer alguns cursos, comecei a me interessar muito, me identifiquei bastante e comecei a trabalhar com várias mulheres, assim. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com mulheres que também estavam começando, que eram empreendedoras que se encorajaram e começaram e não tinham ideia de começar, de como fazer os conteúdos das redes sociais, e eu via que eu podia dar esse auxílio, esse apoio e ajudar ela a crescer junto comigo, foi super legal. Então, foi assim que eu meio que comecei. Fui meio que botando a cara, contei com a ajuda do meu namorado que me apoiava na época e me apoia até hoje, né? A gente trabalha juntos também. E foi por isso, assim, eu sempre tive meio que uma identificação, assim, com a área da comunicação e já aproveitei, usei toda a minha criatividade para botar nas redes sociais e ajudar outras pessoas. E qual foi a parte mais difícil, você sente, de sair de moda para ir para social media? Então, eu acho que a parte mais difícil é que eu não tinha muitas pessoas que trabalhavam na mesma área que eu, então eu não conseguia saber se o que eu entregava era bom ou se era suficiente, ou se era insuficiente, se o preço que eu cobrava estava de acordo. Então, quando eu pensei em como eu ia escalar, eu vi essa demanda de trabalho, comecei a me ver como uma empresa realmente, né? Pensei, cara, tem que estruturar isso aqui, eu quero aumentar o meu preço, o que eu posso fazer, mas eu também não quero prejudicar as minhas clientes. Então, a parte mais difícil, eu acho que foi começar como realmente uma empreendedora e ter essa responsabilidade, né? De eu ter esse cargo, que é uma responsabilidade, então tudo dependia meio que de mim, assim, as minhas clientes não tinham também, como elas estavam começando, como, tipo, investir em mais materiais para gravar mais mídias ou algo nesse sentido. Então, tudo a gente dava um jeitinho, às vezes eu entregava um pouco a mais, né? Sempre dei o meu melhor para entregar, só que, claro, a gente também tem que se ver como empresa e entender que tu tem que meio que, tipo, pensar na maneira que tu vai entregar isso e em como tu vai cobrar isso e como tu vai ter uma certeza de que vai ser duradouro e que tu vai ter uma segurança maior, sabe? Sim. Então, acho que esse foi o meu principal desafio. E também abandonar um pouco o lado da moda, porque eu também sempre trabalhei com isso. E, nossa, eu me mudei várias vezes para trabalhar com moda, sempre fui meio corajosa, assim, sempre meti a cara, já tinha o espírito de empreendedora. Esse foi o principal desafio na hora de começar, foi não ter uma referência de como começar e do que fazer e como ser uma empresária, sabe? E você sempre quis ser social media ou foi algo que só aconteceu naturalmente? Na verdade, eu acompanhava muito o YouTube na época de mais nova, né? Então, eu sempre gostava de assistir, de acompanhar da produção de conteúdo. Eu até queria, assim, um dia me aventurar e ser essa pessoa. E, no fim, eu me tornei o meio para isso, assim, sabe? Comecei a gostar muito de editar vídeo, gostar muito de aprender sobre estratégia, aprender sobre comunicação, como trazer a identidade dessa pessoa de uma forma que mostre que ela é diferente da concorrência, né? Porque eu sempre falo isso para as minhas clientes. Quem tu é, a maneira que tu trata o teu negócio, o teu amor pelo teu negócio, a tua história, é o que faz tu se diferenciar, é a tua marca, né? Vamos dizer assim. Então, eu nunca pensei em ser social media, mas foi algo que foi acontecendo e que hoje em dia eu dou graças a Deus, que eu gosto muito de ser, assim. Eu acho que eu super me identifiquei, eu achei outra maneira de usar a minha criatividade, além de criar roupa. E eu vejo que isso eleva muito outras mulheres, então foi uma coisa no acaso, mas que deu super certo, assim, pra mim. E são só outras mulheres as suas clientes ou você tem um público mais amplo? Hoje em dia são só mulheres as minhas clientes. Eu gosto porque como eu vou gravar com elas, né, tipo, a gente, claro, não teria problema nenhum em gravar com homem, mas acabou virando um propósito, assim, pra mim, sabe? Sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, sempre me dei super bem. Eu acho que falta a gente se alavancar mais, a gente, né, fazer com que a outra cresça junto e vamos embora. Sempre fui muito parceira em relação a isso, assim.
Então, hoje em dia, eu trabalho mais com mulheres, mas não teria problema, assim, de atender homens também. Mas é que acabou virando um nicho especial para mim, assim, sabe? A gente entende, assim, eu também trabalho com redes sociais, então a gente entende que tem um algoritmo que a gente tem que estudar para poder, né, criar essas estratégias. Como é que foi o processo de entender todas essas ferramentas, né, que você usa para trabalhar? Então, o meu namorado, como ele já era gestor, ele já tinha muito contato, assim, com conhecimento sobre marketing em geral, além de gestão de tráfego, né? Mas aí ele foi me indicando algumas coisas, ele foi falando com algumas outras social medias que ele também trabalhava, e ele foi me dando alguns cursos para fazer. Eu fui comprando alguns cursos também. Foi um pouco difícil no começo, porque não é só criação, é metodologia, né? Tipo, tem um pensamento ali por trás, é uma responsabilidade, como eu te falei, então a gente tem que pensar numa estratégia, às vezes funciona, às vezes não funciona. O Instagram muda muito o tempo inteiro, o tipo de conteúdo, a gente enjoa muito rápido do que a gente consome, a gente quer sempre uma coisa nova, uma coisa diferente. E é muito difícil fazer algo diferente quando a gente é cheio de coisas praticamente iguais, assim, no Instagram, né? Então, as pessoas, às vezes, acabam fazendo mais do mesmo e tu não consegue se diferenciar. Parece que é muito difícil sair de dentro daquela bolha, sabe? Então, no início foi um pouco difícil para mim porque era diferente, mas como eu podia unir estratégia com criação, que já era uma coisa que eu estava um pouco mais acostumada, porque na moda também tem isso, da gente pensar em o que o cliente está consumindo, assim como a gente pensa em como o nosso público está consumindo os conteúdos que ele gosta de fazer. Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que o Instagram facilita algumas coisas, que é tu poder ter acesso a essas pessoas que consomem o teu produto. Então, tu entende mais sobre comportamento, tu tem mais acesso à informação. E isso facilita um pouco, assim. Tem muito criador de conteúdo também que fala sobre a criação de conteúdo e que fala sobre como funciona o algoritmo. Sim. Então, isso também facilita. Eu acho que o Instagram veio também para facilitar essa comunicação, sabe? E a gente poder ter mais acesso ainda à informação sem precisar necessariamente fazer um curso na internet, sabe? Além do fato de você estar sempre em constante evolução e tendo que se adaptar às novas formas de comunicação. Sim, né? A internet atualiza tudo muito rápido, então às vezes Tem que estar assim. É difícil de acompanhar. Com certeza. E quais foram esses cursos? Você tem algum em mente que tipo foi específico para te ajudar a elevar o seu conhecimento sobre as redes? Então, tem o da Camila Bará, que eu fiz, que é mais estratégico. Então, eu precisava muito dessa parte de estratégica e de estrutura de social media também, como eu ia trabalhar, né? Tipo, como eu ia me comunicar. Ela também faz a questão de contratos, questão de muitas coisas, assim, que tu precisa de base para te entender como tu vai trabalhar, né, com esse meio. Se tu não tem nenhuma, né? Mas principalmente estratégia, assim. Ela me ensinou muito em como eu deveria pensar, porque a social media, ela faz a parte de roteiro, ela faz a parte de copy de posts. Então, tipo, o vídeo, tu tem que pensar em tudo ao mesmo tempo, assim. E ela ajuda muito a te entender como funciona a estratégia do Instagram. Como tu vai cativar aquele cliente, como tu vai gerar uma consciência para ele, né? Como tu vai atrair essa pessoa para o teu perfil, como funciona. Então, eu gostei muito do curso dela, assim. Me deu um pouco mais de noção sobre como eu ia trabalhar e sobre como eu ia ter que formar essa estratégia para trabalhar no Instagram. E outro que eu amo muito é o da Hannah Franklin. Ela é nova, assim como a gente, ela acho que tem 24 anos também, ela é super novinha. E ela tem uma comunicação muito simples, muito fácil. Eu acho que isso é uma coisa muito boa da nossa geração hoje em dia. Tem muitos empreendedores falando super bem. E ela me ensinou muito sobre como fazer vídeo, assim, que é uma parte difícil. Todo mundo que acha que é tranquilo, mas não é, não. Ainda mais que depende de outra pessoa para gravar, né? Então, tipo, eu não sei se a minha cliente vai desenvolver muito bem com esse texto. Tem que ir aos poucos. Muitas clientes têm vergonha, começam, eu não vou gravar. Eu falo, não, mas a gente faz devagarinho, a gente vai editando. Tu pode falar por partes do roteiro, não tem problema. E aí, isso facilitou muito, assim. Ela me ensinou muito sobre roteiro, sobre como não fazer um vídeo chato, só falando ali o que tu quer falar sobre o teu produto, mas como cativar as pessoas, como gerar uma conexão. Então, a Hannah foi muito para essa parte de vídeo, assim. Acho que foram os 2 cursos, assim, que mais me ajudaram, principalmente no começo. E a respeito de ser a própria empresa, né? Você foi atrás de algum curso para te ajudar a isso também? A você, tipo, lidar com as suas próprias burocracias, a cuidar do seu CNPJ? Ainda não, inclusive Sebrae. Então, eu ia falar isso. Estão querendo você. Eu ia falar isso, se você precisar, e até o pessoal que está em casa quiser Claro. também, tem o QR Code na tela agora para vocês acessarem, para vocês irem atrás dos cursos do Sebrae, que tem muito a oferecer nessa parte empreendedora. É super importante, gente. A gente acha que é simples, não é simples, não. Tem bastante coisa. É só a pontinha do iceberg. Sim.
Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é um pouco delicada, mas como é que você se sente com o fato de confundirem social media com tantas outras profissões? Tipo, às vezes a pessoa vai te contratar e ela espera que você seja designer, espera que você seja editora de vídeo. Como é que você acaba definindo e educando seus clientes para entenderem o que é ser social media? Então, é que assim, né? Eu sou uma social media que eu realmente faço de tudo um pouco. E todo mundo acha que, tipo, social media é só uma profissão, tipo, social media. Mas não, ele tem várias vertentes ali que tu pode trabalhar. E eu sou uma pessoa que eu não me importo porque, cara, eu realmente... Eu gravo, eu edito, eu roteirizo, eu faço tudo, assim. Então... Eu sou literalmente a ferramenta que as clientes contratam para, tipo, pelo amor de Deus, seja o meu Severino e me ajude a conseguir vencer a batalha do Instagram, tipo isso, assim. Então, eu não me importo, assim, para mim tudo bem, eu podendo fazer o meu trabalho, as minhas clientes satisfeitas e eu podendo falar sobre isso de uma forma que a pessoa entenda o que eu faço. Porque muita gente não entende, a minha família, ela não sabe o que eu faço. Eu ia perguntar agora se a sua família entendeu o seu processo, não. se eles apoiam você na sua decisão. O meu pai entendeu um pouco, assim, eles me apoiam hoje em dia. Eu, assim, no início eu não tive apoio quando eu quis fazer outra coisa, eu queria trabalhar com moda, né? Hoje em dia também se eu falasse, pai, eu quero ser social media, meu pai não ia entender nada. Ele fala, minha filha, isso não dá dinheiro, não faz isso com a tua vida. Mas no início, assim, eles não me apoiavam muito, mas depois que eu virei independente, que eles viram que eu realmente batalhava por o que eu escolhesse fazer, eu falava, vou meter a cara e vou fazer. E então, você saiu de casa bem cedo, né? Saí com 18 anos já, saí desde novinha. Então, eles sempre confiaram agora, tipo, ela se vira, ela consegue, ela paga as contas dela. Então, ela vai dar um jeito, sabe? E agora você vive totalmente do marketing digital? Totalmente do marketing digital. Que legal. É engraçado, meu pai até falou esses dias, por que tu não compra um drone? Ele imagina um pouco, assim, o que é, né? Mas o que é, assim, eles não sabem, sabe? Sim. Eu falo, agora o home office também, às vezes, não é levado muito a sério, né? Aí eu falo, hoje eu vou gravar, mas amanhã eu vou ficar em casa. Por que tu não vem aqui em casa tomar um café? Eu falo assim, gente, porque eu trabalho. Porque eu trabalho muito, gente. Tem gente que acha que depois que tu sai da carteira assinada, né, tu vira empreendedor, nossa, tu tem muito tempo livre. Gente, eu trabalho final de semana. Muito pelo contrário. Exatamente. O teu sucesso depende do teu desempenho, então tu trabalha muito mais, assim. Mas é leve, é gostoso, é um ambiente que tu tá mais confortável também, né? Às vezes também confunde um pouco a cabeça de ter que fazer coisas de casa e tu tá na tua casa, mas ao mesmo tempo tu tem que trabalhar. Mas eu gosto muito, assim. E você tem alguns objetivos para o futuro? Já sabe onde você quer levar? Não só você sendo social media, mas quem sabe abrir uma empresa e aí contratar funcionários para, tipo, delegar essas funções todas? Então, né? Eu tenho vontade de delegar, só que é aquele sentimento de todo, acho que da maioria dos empreendedores, né? Acho que ninguém vai fazer como eu faço. É que uma coisa que me uniu muito às minhas clientes foi realmente a gente se dar muito bem. Assim, muito bem. Tanto que as minhas clientes são tudo boca a boca, assim. Uma indica pra outra, que indica pra outra. E eu tenho muito medo de não ter o mesmo carinho, a mesma delicadeza. Mas quem sabe, pelo menos para algumas edições, para criar algumas artes, eu penso, sim, em escalar, eu quero crescer, então eu não posso ser o funil da minha empresa, né? Eu tenho que realmente, uma hora, começar... Abrir mão! Né? Então, acho que sim, assim, eu queria muito poder escalar isso de uma forma maior, sabe? Eu acho que seria muito legal atender outras mulheres, trabalhar com outras mulheres, ter um time. Eu gosto muito desse negócio de liderança, de lidar com pessoas, então... Com certeza. Bom, então já está metade do caminho, porque tem muita gente que não tem isso ainda, né? Então é bem legal de pensar. Sim, com certeza. É uma coisa que você vai ter que trabalhar, né? Pensando assim, de abrir mão das suas coisas, né? É um processo, mas é necessário. Sim. E se você pudesse dar uma dica para quem está querendo começar a empreender, não sabe por onde começar, você começou bem jovem, né? Então já começa por aí. Mas se você pudesse falar alguma mensagem para quem está em casa assistindo, o que você diria? Tá. Eu diria para essa pessoa ser corajosa, mas também ter uma boa base de conhecimento. O conhecimento te dá muita segurança na hora de se comunicar com o cliente, na hora que ele questionar algumas coisas. Porque como a gente é mais nova, às vezes acontece. Mas tem uma base de conhecimento e principalmente coragem. Acredite em você, estude para realmente ter segurança em você, no que você está fazendo. E sucesso.
Eu acho que é isso. Acho que a parte mais difícil é ter coragem de começar. Sim, é o primeiro passo, né? Sim. Depois, tudo que vem é lucro. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Desejo todo sucesso no mundo na sua futura empresa, mas para você como social media também, Obrigada. que você alcance todos os seus objetivos. Muito obrigada. O Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!